Mas por que eu estou contando isso para vocês? Não é para me vangloriar nem dizer que eu sou bom e nada disso não. É para ver que mesmo que você seja um bom aluno, seja estudioso, tenha garra, você precisa ter muita força de vontade, muita dedicação para aquilo que você quer de fato, né? Eu vejo, assim, já vi vários alunos que tem tudo, tem cursinho pago pelo pai, tem livro à disposição, tem dinheiro, mas não tem o principal, não tem garra. Né? E daí, não, mas a prova é lá, não sei aonde, mas essa matéria, essa aí eu só quero para aquela área, essa matéria eu não quero estudar, não, mas... E não vê que as pessoas que realmente fazem a diferença, aquelas que passam de fato, né? Tem de tudo na vida, né? Mas geralmente são as pessoas que têm garra, têm dedicação, têm força de vontade, e isso é essencial para você passar num concurso que é muito disputado. Não é só conhecimento que você está disputando, não. Você está disputando a pessoa que tem equilíbrio psicológico, tem força de vontade, tem garra, tem dedicação, que sabe o que é da vida, que vislumbra aquilo que está desejando. A pessoa que não está muito afim, por mais que ela seja inteligente, por mais que ela seja boa, por mais que ela já tenha estudado 1000 vezes, por mais que ela estude 10 horas por dia, ela não vai ter a força de vontade de enfrentar as dificuldades para continuar estudando. Então eu cheguei em Cuiabá, nunca tinha conhecido Cuiabá. Cheguei depois de 36 horas de viagem, sendo que pode-se adicionar mais 6 horas aí de trânsito em São Paulo, né, que eu fiquei esperando 6 horas em São Paulo. Então foram 42 horas de viagem, eu saí numa quinta-feira, 15 de outubro de 14 de outubro de 2010, de 2001, para Cuiabá. Eu fui chegar no dia 16 só. A prova ia acontecer no dia 17. Então foi uma viagem muito sacrificante, muito cansativa. Mas cheguei lá em Cuiabá, aqui em Cuiabá, né, um calor infernal. E daí eu não conheci ninguém, desci da rodoviária, tinha um Hotel Brasil. Falei, é aqui mesmo que eu vou parar. Cheguei lá com minha mala, desci, entrei lá no hotel, um calor danado. Eu falei pro recepcionista, mas nesse lugar aqui não venta não? Aí ele falou assim, você olha pela janela, se o arbusto estiver balançando, é porque tem algum ladrão entrando no hotel, que aqui não venta. Eu falei, Deus me livre, um calor dos infernos, 2.000 quilômetros da minha casa, 36 horas de viagem para chegar, um ambiente totalmente diferente. Eu falei, não sei se vai dar certo essa história não, mas cheguei lá, passei um dia que eu tinha, cheguei um dia antes da prova, passei um dia antes da prova estudando a tal disciplina que eu não sabia nada, nunca tinha estudado, que era ciência política e admissão pública. Peguei uma apostila de um curso que acho que até não existe mais, de São Paulo, chamado Pro Concurso. Umas apostilinhas verdes, né? Bem resumidazinhas, né? E para mim foram essenciais. Se eu contar para vocês hoje, até hoje eu não acredito como aconteceu aquilo. Todos os pontos que eu estudei naquelas apostilas ali um dia antes da prova, todos eles caíram exatamente como estava na apostila, exatamente as questões que eu estudei. Então, alguém pode falar que é sorte, pode falar que é destino, pode falar o que for, mas eu tive, vamos dizer assim, fui privilegiado nesse sentido. Eu estudei aquilo, caiu, peguei a apostila certa, na hora certa, no momento certo. Um dia antes da prova eu aprendi. É claro que isso não vai dar certo sempre, não vai funcionar sempre, mas assim, eu tenho a impressão que a pessoa que se dedica, que corre atrás, ela acaba sendo, assim, acaba tendo essas pequenas sortes, né? Dizem que Deus ajuda aquele que trabalha, alguma coisa nesse sentido, tem uma frase nesse sentido. Eu acho que é claro que é bom a gente ter fé, é claro que é bom a gente ter esse pensamento positivo, mas eu acho que é o seguinte, a concorrência é tão grande que fica todo mundo mais ou menos nivelado. Se você faz um pouquinho mais e acaba dando um pouquinho de sorte em algum momento ali, aquilo ali é o diferencial para você passar. Né? Então, a pessoa que não estuda, que não se dedica, não tem garra, mesmo que ela seja muito inteligente, estude 20 horas por dia, a sorte vai aparecer para ela também, mas não vai ser o diferencial, entende? A pessoa tem que estar naquele nível bem disputado ali, e daí a sorte ajuda e ela vai. O ideal, claro, é não depender da sorte. Mas nesse caso aí, que foi o primeiro concurso que eu passei, eu dependi da sorte. Eu realmente, vamos dizer assim, eu não sabia nada de ciência política, não sabia nada de admissão pública. E gabaritei as duas provas, graças a essa apostila que eu li antes.
Além disso, tinha uma apostila de História e Geografia do Mato Grosso, que também foi... eu também comprei, inclusive nesse período que passei em São Paulo, eu parei lá no metrô República, que era onde que tinha era a sede do próprio concurso. E procurei pelas apostilas lá do Mato Grosso e não tinha, mas o rapaz falou o seguinte, tem aqui tipo um folheto aqui que o pessoal imprimiu, que também está indo para esse concurso, tem um monte de gente para esse concurso. Eu falei, ai Jesus, agora... eu achei que só eu que estava indo para Mato Grosso fazer essa prova, tem um monte de gente aqui de São Paulo fazendo também. Mas enfim, aí ele me deu lá uma cópia lá de uma Xerox que o professor lá de São Paulo tinha deixado lá e eu nem tive tempo de estudar dessa história de geografia do Mato Grosso. Cheguei na prova para fazer, tinha caído uma prova de português lá, muito mal elaborada, assim, na minha visão. Eram 5 questões, acho que eu acertei 3 ou 4, agora não lembro. E história de geografia do Mato Grosso, eu nunca tinha estudado. Mas eu olhei as questões, eram umas questões meio lógicas, né? Eu fui lá, fui marcando, fui eliminando o que era meio absurdo e acabei acertando todas as 6 questões sem nunca ter estudado essa matéria. Então, vocês podem ver que eu tive sorte. História e Geografia do Mato Grosso, nunca tinha estudado e consegui eliminar as matérias e ser aprovado. A outra, Ciência Política e Administração Pública, eu estudei um dia antes e caiu aquilo que eu sabia. E as outras disciplinas, Ciência Política, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Constitucional, eu tinha estudado, então eu sabia. Sabia, assim, não achava que sabia muito, mas sabia razoável para fazer uma prova boa. Afinal de contas, eu estava só há 60 dias estudando, então não dava para saber tanto assim. Mas eu tive sorte, né, nesse ponto. É claro que nesse ponto eu não sou exemplo para os outros alunos, que eu acho que as pessoas têm que estudar, não pode contar com a sorte. Mas foi bom nesse sentido para poder, vamos dizer assim, eu acabei ficando satisfeito que eu fui aprovado, né? Na verdade, eu achava que não ia ser aprovado, porque História e Geografia, eu não sabia que eu ia acertar as questões. Depois que eu fiz a prova, eu falei assim, acho que eu não passei. Liguei pro meu pai e falei, pai, acho que não deu, vou ficar aqui pro próximo concurso, que é semana que vem, que é a prova de fiscal. E desse aqui acho que não deu não, acho que eu vou ficar reprovado, porque eu só sabia, na verdade, as questões de ciência política, administração pública e direito administrativo, eu achei que tinha ido bem, mas não sabia como. E as outras mais ou menos, eu não tinha muita noção como tinha ido. E quando saiu o resultado, eu tinha feito 76% da prova. E mesmo assim eu falei, não vai dar, porque 76% uma prova dessa, que não foi tão difícil, muita gente vai me superar, são apenas 50 vagas, não vai ter chance. E passou 2 meses, e esse resultado eu tinha ficado classificado em 6º lugar, que foi uma alegria muito grande para minha mãe, para meu pai. E peguei minhas coisas, me mudei para Cuiabá e passei a viver minha vida aqui. Tomei posse no cargo de gestor, mas continuei a ser concurseiro. Só para ter uma noção, a prova foi de 14 de outubro de 2001 e eu fui ser nomeado de fato em julho de 2002, praticamente 9 meses depois. Nesse período eu continuei estudando para outros concursos e fiz concurso para fiscal do ICMS de São Paulo, que ocorreu no início de 2002. Nesse concurso eu fui muito bem. A prova objetiva, para vocês terem uma noção, eram 2 provas objetivas. E tinha 55 matérias. Assim, estou exagerando, mas era muita matéria. Tinha raciocínio lógico, informática, contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade de custos, legislação do Estado de São Paulo, do ICMS de São Paulo. A legislação do São Paulo era gigante, enorme. Caiu direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, auditoria, matemática financeira, estatística, enfim, era um monte de matéria. E eu fiquei estudando esse concurso uns 2 meses, assim, 2, 3 meses, aproveitando tudo que eu já aprendido naquela época sobre direito tributário, administrativo, direito constitucional. E o resultado foi que eu